Olá, amados, a paz, o amor do Altíssimo. Amados, mais um entendimento muito bom, brilhante aqui, para que você obtenha aí uma luz de entendimento dentro de você e você deseje, né? Você creia nesse amor de Deus e você deseja essa vida com Deus, para que você não venha perdê-la, né? Não venha se perder com a morte, né? Então, para que você tenha a verdadeira vida. Porque morto, amados, você já está, né? Quem não nasceu ainda em Deus, ele está morto. Aí você vai se perder com essa morte, né? Para Deus é essa situação que você se colocou. Agora você tem a oportunidade de nascer com Deus agora, né? Nascer com Jesus. Jesus, ele morreu para se fazer igual a você, né? Para você nascer com ele. Então esse é o sentido, né? Deus, ele fez isso. Ele se colocou igual a criatura, né? Na situação de morte, igual a criatura, né? Para poder nascer de novo, para poder ela nascer com ele, né? Então esse é o entendimento. Eu queria que vocês pudessem se atentar aí ao Gênesis capítulo 6, né? Esse número 6 aí, depois a gente vai estar revelando coisas aí a respeito do número 6, né? Deus, ele criou tudo que ele fez, ele criou até o sexto dia, você sabe disso, né? O homem foi depois que foi formado, mas a criação foi feita e encerrada no sexto dia, né? Para que vocês tenham um entendimento mais completo, para não ficar embaralhado aí na sua cabeça. No sétimo dia, Deus o que? Descansou, quer dizer, o dia da perfeição, dia do descanso, prometido por Deus para a criatura também, né? Foi o dia que ele descansou. Então esse sétimo dia ele promete para você também, o 7 significa o número da perfeição, né? A perfeição de Deus foi atingida, né? Nesse sétimo dia. Então, amados, para você entender, que eu quero que você entenda, lá no capítulo 6, né? Você sabe, antes do capítulo 6 tem toda a história aí de quando teve Caim e Abel, né? O sacrifício deles, que o Caim fez o sacrifício, não fez o sacrifício perfeito, que ele foi tirado do Éden e tal, tem toda a história aí, né? Então você entende que Adão e Eva teve esses dois filhos, né? E aí tem toda a história. Então o Caim matou, no caso, o Abel. Então a descendência que ocorreu depois aí foi de Caim, não foi de Abel, né? Aí fala que ele teve filhos e filhas, aí fala toda uma história que teve, né? Contrária à vontade de Deus, fora do Éden, né? Fora da vontade de Deus. O Éden representa ali a vontade de Deus. Fora do Éden, fora da vontade de Deus. Aí quando Deus vai lá e já faz um plano para corrigir, né? Quando ele fala para Caim que a árvore da vida ficaria protegida ali no Éden, ele colocou querubins, espada de fogo, né? Quer dizer, colocou anjos ali para poder proteger essa árvore da vida, né? Que seria no caso o amor, né? O coração ali que ele põe na criatura. Então seria essa árvore da vida ali protegida ali por esses anjos de fogo. Aí depois você vai entender como funciona essa proteção por você. Por isso que fala que os anjos de fogo, eles te castigam aí, mas na verdade eles estão protegendo você para que você não vá ter uma morte definitiva, né? Ter a segunda morte, ter uma morte definitiva, morte espiritual, né? Por isso Jesus vem falar que o importante, o problema não é na morte física, mas a morte espiritual, que você tem que cuidar para não morrer espiritualmente, entendeu? Então é essa que é o problema. É esse que os anjos de fogo, essas espadas de fogo aí, ficam guardando, né? Castigando você aí, até você aprender a pegar o caminho certo, né? Então quem é filho de Deus vai conseguir pegar esse caminho certo aí. Então, quando você vê lá no capítulo 6, fala que antes do capítulo 6, Deus ele voltou a fazer um filho, né, com Eva. Aí Eva fala que teve um filho lá com a ajuda de Deus, né? Que seria esse filho espiritual, que seria o 7, né? Para você entender que tudo aí é espiritual, para ter o filho 7. Seria filho perfeito, né? O número já diz, o número 7 é perfeito. Então esse 7, aonde veio a descendência que seria hoje a descendência de Jesus, né? Aí, que seria a descendência também da Jerusalém, né?
e onde Jesus ia ser descendência de Jesus. Então, para você entender, amados, ali a história começa ali. Aí o capítulo 6, que você vê que começa a história a partir dali. Ele fala que foi tendo gerações ali espirituais até ali, né? E ali fala que os filhos de Deus, né, que são os filhos espirituais, viram as mulheres dos homens e acharam muito bonitas. Quer dizer, já entrou a cobiça aí, né? Você sabe que lá no Éden já entrou o conhecimento do bem e do mal, né? Mas até então não tinha entrado ainda a carne, né? O pecado carnal. Aí quando foram ouvidos ali, porque assim, para você entender, o pecado carnal ele entra quando entrou a malícia, né? Quando entrou o entendimento, né? Quando entendeu-se que aquilo ali era pecado, né? Porque a lei ela só existe porque o pecado existe, né? Essa lei que existe hoje aí é por conta do pecado. Tirou o pecado, não existe mais a lei, né? Porque o amor ele supera a lei. Ninguém vai mais pecar porque você ama, né? Por amor você não peca mais. Então, quando você entende ali no 6 que fala que os filhos de Deus tiveram viram as mulheres dos homens e acharam bonitas, tal, e ali começou-se, né? O erro começou ali. Aí Deus falou que Deus se desagradou daquela gente. Ele falou que ia banir aquela gente da terra, né? Deus foi lá e foi quando veio Noé, que Deus encontrou Noé, que era um homem que agradava a Deus, tal, que era o único ali que agradava a Deus, e fala que ele tinha filhos e filhas ali. Tudo isso ali é espirituais ainda, amados, porque ali não tinha sido a raiz do comprometido ali, né? Era um homem que agradava a Deus. Aí ali ele teve foi aonde começou que veio o dilúvio, né? Foi aonde que veio que Deus foi e baniu a espécie ali do homem na terra, né? Então Deus, tudo isso é para você ter um entendimento, amados, do que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, né? Não agrada a Deus que a criatura queira fazer continuar na carne. Isso não agrada a Deus, né? A carne entrou, mas precisa sair. Então Jesus veio exatamente para isso, né? Então Jesus veio exatamente para isso. E do outro lado foi crescendo a semente do mal, do maligno, que é esses maus que você está vendo hoje aí, os falsos profetas, esse sistema que você está vendo hoje aí. Então, para você entender, ali no 6 começa então esse problema aí. Aí Deus vai lá, faz aquela limpa, né? Onde há o dilúvio ali, né? Que ele fala para Noé, tudo. Aí fica essa família de Noé, que são uma família espiritual, né? Pessoas espirituais ali que acompanharam Noé. Então, quando Noé vai lá e essas pessoas começam a procriar, né? Aí que acontece essa mistura, essa miscigenação, acontece por ali, né? Aí onde há essa mistura. Então, o que acontece? Deus vai lá e promete que a partir dali a humanidade só viveria até 120 anos. Que até então vivia mais. Como Noé viveu mais de 600 anos, né? Então, ele fez a arca com 500 anos. Então, com 600 anos ele completou a arca, depois viveu mais não sei quantos anos ali. Então, quer dizer, todos viviam, né, bastante tempo. Por quê? Porque eram criaturas espirituais, né? Então, eles viviam espiritualmente. Então, guiados pelo Espírito de Deus. Até ali eles ouviam a voz de Deus e eram guiados pelo Espírito de Deus. Aí quando entrou a desobediência, que entrou a cobiça, aí começou a entrar os pecados, aí foi entrando um atrás do outro, né, amados? Até então a criatura não conhecia todos os pecados, ela estava se conhecendo ali. Então todo esse caminho ali do Éden é para você identificar isso, né? No qual entra um pecado, depois vai entrando outro, aí quando entrou o entendimento dos pecados, porque o pecado entrou quando entrou o entendimento, né? Quando a criatura entende que aquilo é pecado, porque os animais, eles procriavam, eles faziam todas as coisas, mas não entendiam que aquilo é pecado, né? Eles não faziam por maldade, por malícia, né? O pecado entra quando entra a malícia,
né? Quando entra a cobiça, quando entra o egoísmo, a vaidade, o orgulho, né? Então é preciso ser banido, né? Tudo isso é preciso ser banido para você ser renovado por Cristo, né? Para que isso não, para que isso volte a não ser pecado, para que tudo que foi feito, tudo que foi entrado pelo conhecimento, né? E volte a ser renovado em Cristo. Então, o que aconteceu foi isso. Quando Deus criou o mundo, até o sexto dia, fala de que criou os animais ali, nós somos esses animais, está criado lá os animais. Só que ali não havia pecado, era tudo, funcionava tudo perfeito, né? Funcionava tudo perfeito. A semente do pecado, o conhecimento do pecado não havia ali, né? Não tinha malícia, não tinha essa maldade, né? Então, os animais eles procriavam, mas sem maldade, não tinha a malícia, como é hoje, né? Não tinha maldade dos animais. Você vê que os animais eles têm relação, mas não tem maldade, né? A maldade veio no ser humano. Então, ali, o que aconteceu foi isso, né? Então, esse mal entrou, né? Através do ser humano, esse mal entrou. Então, é preciso que o quê? Que Deus faça esse plano para poder renovar e formar novamente e voltar essas criaturas espirituais lá no Éden. Entendeu? Qual era o plano de Deus no começo. Até ali, onde teve essas gerações ali de filhos e filhas espirituais. Você vai ver que fala ali que Sete teve filho Enos, onde entrou o nome de Senhor. Depois ali teve foi tendo os outros filhos, foi falando todas as gerações que teve ali, tudo espirituais, né? Até ali a criatura estava no reloginho, tudo normal, só que a semente estava ali calada, mas já estava lá, né? Porque Adão e Eva já tinham visto o conhecimento, né? Então eles ainda não tinham entendido, né? Mas eles já tinham. É como você quando vai ver uma notícia, às vezes você vê essa notícia lá escrito, mas você não entende, né? É como a pessoa que olha a Bíblia, ela lê a Bíblia, mas ela não tem o entendimento. Por quê? Porque Deus ainda não deu o entendimento, né? Porque esse entendimento não foi feito ainda. E é o que Deus está fazendo agora, Ele está revelando esse entendimento. Até então as criaturas viam a Bíblia, estudavam a Bíblia, mas esse entendimento espiritual não era aberto, porque isso está no Espírito. Para você entender, é só espiritualmente, você tem que se ligar ao Pai em Espírito. Então, quem não está ligado em espírito não vai ter esses entendimentos sem estar ligado em espírito. Então, por isso que fica difícil compreender. Por conta disso. Por isso que você resiste em entender. Porque você está ainda. O que fala mais alto em você ainda é a carne. Quando o espírito fala mais alto, você vai começar a entender. Porque você está deixando a carne te dominar. Quando o espírito te dominar, tudo isso vai vir às claras para você. Você vai começar a entender. Né? Toda essa história vai começar a fazer sentido para você. Então, a partir dali, desse capítulo 6 ali, que você observar, você vai ver que ali, onde desagradou Deus ali, né? Que a criatura já começou ali já demonstrar os frutos, né? E depois ele ainda fala lá a respeito da chuva e tal. Começou a demonstrar ali os frutos do quê? Do conhecimento do mal, né? Então a criatura conheceu o mal, né? A serpente beliscou, ela conheceu o mal, e esse mal vem atuando, né? E Deus fez a promessa lá no Éden, porque Deus já sabia ali, né? Tudo que Deus fala depois ali da história, quando Deus vai lá e faz a sentença lá para Adão e para Eva, Ele é onisciente, Ele já sabia toda essa história até chegar aqui na gente, Ele já sabe tudo, né? Tudo que ia acontecer Ele já sabia, porque Ele é onisciente. Mas para que a gente entenda, Ele faz parte da história até hoje. Ele vive essa história conosco, né? Ele vai lá, você vê que ele fala com Noé para Noé fazer a arca, e tudo, tem toda a história. Aí tem que passar por essa antiga aliança, aí vai fazer a aliança com Abraão. Aí tem todo o sentido, amados, até chegar aqui hoje, né? Aí hoje a gente tem um entendimento de que Jesus já veio, que Jesus está aí, que Jesus é Espírito, que Jesus está libertando as pessoas, está dando um entendimento para as pessoas serem livres, né? E não cometerem mais imoralidade sexual, para não ficar mais escravo,
né? Que foi onde que entrou lá os homens, os filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonitas, né? Se você ver lá no capítulo 6, você vai ver identificar isso. Então, por isso Jesus veio, para poder voltar novamente à pureza. Por isso que Jesus fala que nós teremos que ser como criancinhas, né? Como criancinhas, sem maldade, sem malícia, né? Então é isso que Jesus quer dizer. A gente voltar a ser como criança. Então, é para você ter esse entendimento de que você voltando a ser como criança, você vai voltar ao Éden, né? Você vai voltar a esse paraíso. Você não vai morrer junto com essa morte que você está aí, com essas trevas, porque você ainda está em trevas, né? Você foi para o lado contrário. Você conheceu o bem e o mal e você foi para o lado do mal. Agora Deus está te ensinando a voltar para o lado do bem. A verdade é essa, você teve o conhecimento. Mas agora Deus falou para você, ó, foi feita a sentença e agora Ele está te ensinando, te resgatando com Jesus, né? Então é isso, para você entender é isso. Você está caminhando para o lado contrário, né? Você está colocando sentimentos, vaidades dentro de você que está te levando ao lado contrário. Foi o que aconteceu lá com os homens lá, com espirituais, que acharam as mulheres bonitas. Quer dizer, eles valorizaram mais a carne do que o espírito. Eles começaram ali, já valorizar ali, e foi entrando a imoralidade sexual, né? Por isso que fala imoralidade sexual, porque é imoral, né? É malicioso, tem malícia, tem maldade. Antigamente, se fosse na criação de Deus, do jeito que Deus criou o ser humano não via maldade, não havia pecado na sexualidade do ser humano, porque não havia pecado, né? Não havia esse castigo. Por isso que há a lei, porque há o conhecimento do mal. Então esse que é o problema. Naquela época, as pessoas não se relacionavam com cobiça, porque aquele é bonito, porque o outro é feio, porque não tinha essa maldade, né? Naquela época era espiritual, né? Não tinha maldade, era como os animais, não tinha esse interesse maldoso, né? Essa disputa que hoje tem na criatura. Então, quando Deus criou, não existia, né? A gente sabe que Adão e Eva, eles tiveram conhecimento, né? O conhecimento do bem e do mal, tá? Ponto, conhecimento. Mas até então, eles não tinham praticado nada de maldade. Aí foi vindo essa geração toda sem praticar imoralidade sexual. Elas não praticavam imoralidade. Eles não tinham malícia, né? Era como os animais, não tinham malícia. Aí foi vindo, até o momento que o outro despertou, né? Os filhos de Deus despertaram. Começaram a ver diferença, começaram a achar a mulher bonita. Você está entendendo onde que entrou a malícia, amados? Eles começaram a ver a mulher bonita. Até então não via, não tinha essa diferenciação. Não tinha maldade. Por isso que eu falo para vocês que não tem como a gente misturar o amor de Deus com esse amor carnal, que é feito de predileção. Porque a sua família não foi Deus que te escolheu, foi você que escolheu. Foi você que se interessou pela fulaninha ou pelo fulaninho e fez a sua familhinha. Não foi Deus que fez para você. Então você tem que ter esse entendimento. Quando você busca lá no Éden essa raiz de entendimento, você começa a crescer espiritualmente. Aí você começa a entender aonde você está situado. Então, tudo está no conhecimento. Você conhecer o bem e o mal. Agora você tem que ter o conhecimento, né? Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, você tem que conhecer a verdade agora, que é Jesus, para Ele te libertar. Ele é a verdade. Então, quando você conhece Jesus, quando você sabe o que significa o sacrifício dele, essa aliança que foi feita com os homens através de Moisés, quando você sabe a aliança que foi feita com Jesus, né? Quando você sabe que Jesus estava lá no Éden, que Jesus foi prometido desde lá do Éden, né? Quando Jesus fala quando Deus fala que a mulher voltaria a ter desejo pelo homem, né? Esse voltar a ter desejo pelo homem é o homem espiritual, é Jesus, né? A mulher que ele diz lá é Jerusalém, representada pelas 12 tribos de Israel, né? Então
sentido que Deus dá, entendeu? Aí quando você começa a entender, né, quando você começa a somar o quebra-cabeças aí você entende que você é um ser que Deus desejou espiritualmente, mas você quis passar para a carne, você quis conhecer a carne, quis conhecer a maldade. Aí você conheceu a maldade. Agora Deus tem que te limpar para voltar a ser o ser espiritual. Senão você vai se perder com a carne, como aconteceu com os outros. É simples assim. Você tem que entender isso, né? O que aconteceu com Caim lá? Ele fez isso. Ele se perdeu porque ele foi atrás do quê? Da carne, né? Ele não agradou a Deus, né? Ele quis partiu para cá. Já começou ali, né? Ali já começou onde Deus separou, que ali foi o primeiro erro do ser humano ali, né? Primeiro foi quando Adão e Eva conheceu, né? Eles tiveram conhecimento, né? Só que eles não praticaram. Adão e Eva não praticaram o pecado, mas eles conheceram, eles tiveram conhecimento, né? Mas aí teve 2 filhos. Aí os filhos já deu fruto do pecado ali. Um já fez o sacrifício de amar o outro e o outro não amou. Aí já onde separou ali, que aconteceu que o Caim mata Abel, né? Então já aconteceu ali. Ali já começou a ser fruto do pecado. Aí Deus vai lá e tira esse, expulsa do Éden, né? E vai lá e forma outro, dá outro para Adão e Eva, que é o Sete, que é espiritual. Aí esse é o prometido, que é a raiz. Quando você for ver lá se eu não me engano, tem um dos livros, não sei qual no Evangelho, que fala que vem retrocedendo a raiz de Jesus até chegar em Sete, né? Você vai entender que Jesus é dessa família de Sete, né? Ele nasceu daí. Então que é dos filhos espirituais, né? Então essa família de Deus espiritual, ela continua. Deus foi protegendo essa semente até chegar em Jesus. Essa semente espiritual, Deus foi cuidando dela até chegar em Jesus. Então você vai entender, você olhando para a história toda, você vai entender, você vai juntar esse quebra-cabeças, né? Então essa família espiritual que chegou em Jesus veio de Sete. A outra que foi criada para o lado de lá, que foi descendência de Caim, é a que fala depois que as mulheres dos homens, que foi as mulheres do quais os filhos espirituais se envolveram depois, né? Mas desses filhos espirituais, Deus já tinha separado na Arca de Noé, lá separou aqueles, né? Então é onde que foi vindo essa família espiritual, né? Então você vai entender, amados, que quando fala família espiritual, que são aquelas pessoas que elas não são totalmente voltadas para a carne, né? Como que eu vou dizer isso? Você vai entender assim, elas às vezes até viveram no tempo de engano, né? Como Abraão, Davi, teve tempos de engano, né? Eles caíram no pecado, eles cometeram pecados também, só que eles cometeram enquanto engano. Enquanto conheceu a verdade, quando Deus foi lá e corrigiu, a primeira correção que Deus deu, né, com Davi, com os anjos de fogo lá, porque Deus fala, quando Davi peca, Deus fala para ele, ó, eu te perdoo, mas você vai colher os frutos que você plantou aí. E ele colheu depois, você viu o problema do filho dele e tal. Então, você vê que as pessoas, quando elas tiveram entendimento, elas não voltaram para o erro. Então essas pessoas aí são espirituais. Abraão, todas essas pessoas. Por quê? Porque Deus mostrou ali, elas entenderam que existe um Deus, né? Então pela fé elas foram salvas. Pela fé. Abraão, Davi, Sansão. Então essas pessoas, elas não se envolveram com o vinho forte do mundo. Elas não se embriagaram com o vinho forte do mundo. Elas, pode ver que quando fala lá da mãe de Sansão, fala para não dar para ele vinho forte, para não dar essas coisas para ele, tá? Por quê? Porque era um separado de Deus ali, era uma família espiritual. Então essas pessoas, elas não sofreram quando elas se contaminaram. Por quê? Porque lá em cima já fala, né? Lá no capítulo 6 já fala, os filhos de Deus se envolveram, acharam as mulheres dos homens bonitas. Quer dizer,
ali já teve um envolvimento, isso é fato, né? A criatura se envolveu, né? Só que eles se envolveram, mas eles não tinham a total malícia. Não foi no caso da semente de Caim, é diferente. Então eles se envolveram. Aí Deus foi lá cuidando dessa semente, porque eles não estavam totalmente contaminados, né? Eles foram ali, mas eles não foram. Tanto que esses que são filhos de Deus, que se identificam com essa semente aí de Sete, quando você fala a verdade para eles, eles se identificam, eles querem conhecer, eles querem saber, porque eles querem voltar para o Pai que é Espírito, né? Eu já vi pessoas assim, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas, elas se identificam com a verdade. Aqueles que não já pula fora, porque eles não são da verdade. Então, quem que se perde aí é porque já era, como está escrito lá, filho da perdição, né? Então, esses que são espirituais, ligados a Deus, eles vão identificar com essa herança de Deus, né? Então, é isso aí que acontece, amados. Então, você vai entendendo que você vai passando de geração por geração e tudo isso vai sendo desvendado, né? Até chegar a Jesus. Por isso, Jesus é nosso sumo sacerdote. Por quê? Porque ele é o sacerdote maior. Ele amou primeiro e fez o sacrifício, né? Deus já falou desde lá do Éden que viria esse Salvador, né? Então, quando fala isso, essa promessa de salvação já está lá do Éden. Então, você já entende que Deus já sabia da história toda. Então, é como se Deus estivesse contando uma história que ele já viveu, né? A nossa vida aqui, que ainda está permanente, Deus já tem o controle dela, né? Deus, ele não perde controle de nada, ele tem o controle de tudo. Por isso que fala que Deus é justiça, Deus é amor, porque Deus, ele é pleno. Ele já sabe tudo, ele é onisciente, né? Então ele tem o controle de tudo. Isso aqui já aconteceu. Para ele, nós estamos aqui, é como se ele estivesse assistindo um remake, né? Como se ele estivesse assistindo algo que ele já assistiu, entendeu? Que ele já sabe o fim. Então, para nós é presente, e ele se faz presente também. Por quê? Porque ele é onisciente. Ele se faz presente aqui na história ainda também, mesmo sabendo o final, né? Como se ele não soubesse o final. Ele vive a história conosco como se ele não soubesse o final, né? É tanto que ele fala, quando chega lá nos Hebreus, ele fala, né? Ah, se o meu povo me ouvisse. Quer dizer, ele está ali a todo momento querendo despertar a criatura, como se ele não soubesse que o final ia ser Jesus aqui, que ia poder despertar, né? Que só em Jesus a gente ia ser despertado. Mas ele já sabia, e mesmo assim ele viveu todos os momentos da arca, todos os momentos que teve a antiga aliança, ele viveu com aquele povo ali, as batalhas, tudo ali. Então, ele teve presente ali a todos os momentos, até aqui, para você ter o entendimento. Então, amados, eu espero assim ter dado um pouco mais de leque de esclarecimento para vocês. Algumas coisas são mais claras, é mais fácil de tá explicando, né? Outras coisas são um pouco mais difíceis de explicar mesmo. Mas é preciso que você vá o quê? Você vá se despertando e navegando nesses entendimentos, né? Mas o importante de tudo isso, você já sabe, que é praticar os mandamentos. Jesus ensinou. O mais importante é o amor, né? Lá em Coríntios fala essa frase, que há 3 coisas importantes: a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor, né? Então a fé veio com Abraão, né? Com esse povo aí, Moisés, Sansão, todos eles tiveram fé, né? Depois veio o tempo da esperança com Jesus, e agora está vindo o amor, que é o Espírito, né? Então, para você ter esse entendimento. Então, amados, a paz, o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.